Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo é sobre a série que deu origem a esse podcast, senhoras e senhores. Isso porque, pouco mais de 2 anos atrás, eu e meu querido Rodrigo Cunha tomamos umas, ligamos o gravador do celular e saímos falando tudo e mais um pouco da primeira temporada de Love, Death e Robots, uma das séries mais intrigantes e disruptivas de um já distante 2019. Bom, essa vergonha alheia toda você encontra no episódio número 1 desse podcast, só você descer ali, né, e dar o play nele, tá bom? Pois bem, 2 anos depois, estamos aqui de volta com vinhetinha de abertura, áudios muito mais macios e principalmente muitíssimo bem acompanhados por grandes amigas e amigos de podcast e também da vida. Juntos e misturados, nós vamos falar aqui de Love, Death, Robots, volume 2, que, como não poderia ser diferente, chegou lotada de expectativas, pegando o bonde, montadão, surfando em cima. É isso mesmo, Cunha? Rapaz, tudo bom, minha gente? Muitas expectativas, cara. E, poxa, a primeira temporada criou esse podcast. Então, como não ter expectativas, né, cara? Então, a gente vai discutir isso, cara. Se ela ficou à altura da primeira temporada ou não. É uma polêmica aí, hein? Olha, hoje temos aqui também ele que é muito mais amor do que morte e robôs. Rafinha Prada, reconhecido e condecorado em todos os continentes como o samurai do entretenimento. Rafinha, você também se considera um fanboy da série, assim como eu e o Cunha aqui? Sansão, eu queria dizer que sim, e queria dizer que fiquei ainda mais fã de Love, Death and Robots depois que eu vi o primeiro episódio aqui do nosso podcast. Senta que lá vem spoiler. Muito bem, olha, temos aqui também a presença sempre encantadora dele, hein? O meu, o seu, o nosso paraquedista gostosão, Marcos Benedito, o nosso Marcudo. Marcudo, muita gente diz por aí que Love, Death and Robots é uma espécie de Black Mirror animado. Essa comparação faz sentido para você? Bom, antes eu queria dizer que quando eu fui convidado para participar do podcast, eu só aceitei depois de ouvir aquele primeiro episódio memorável. Realmente é muito recomendável que todo mundo vá lá ouvir. Sobre essa pergunta, eu acho que para a parte dos robôs, sim. Tem alguns episódios lá que podiam estar em Black Mirror, mas eu acho que Love, Death Robots vai além. Muito bem, molecada. Olha, antes da gente mergulhar de cabeça no volume 2 de Amor, Morte e Robôs, faço um convite especial para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sqlvs.com.br, eita, site bonito, e siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre essa e muitas outras séries e filmes, tá bom? Bora, nave! It's just what I wanted. Bem, minha gente, Love, Death and Robots é uma antologia de curtas de animação que trazem temáticas quase sempre futuristas para falar, né, fundamentalmente de amor, de morte e, claro, de robôs. Quase sempre com uma pegada futurista, pessimista e sarcástica, a segunda temporada da série tem um fortíssimo componente de sobrevivência, talvez mais latente até do que no volume 1. Importante a gente dizer aqui, né, gente, que a criação da série é de Tim Miller, diretor de Deadpool e do último Exterminador do Futuro, que em algum lugar tem episódio aqui nesse podcast, hein? E é produzida por ninguém menos, né, gente, que David Fincher himself, que teve episódio especial do Só Diretoria também aqui no Senta que lá vem spoiler. Gente, temos no volume 2 uma série bem enxuta, né? Ao invés dos 18 capítulos da primeira temporada, temos aqui apenas 8 que a gente consegue ver tranquilamente numa sentada só. O motivo da redução, aparentemente, foi algorítmico.
A Netflix detectou que a maioria dos assinantes viram apenas uma parte da primeira temporada e estavam largando no meio com frequência, por isso optaram por dar aquela famosa enxugada. Outro ponto que chama atenção aqui nesse volume 2 é o elenco de peso que temos nessas animações, né, Rafinha? Sansa, uma curiosidade do elenco de Love, Death and Robots, e que nem todo mundo percebe, é que temos grandes atores e atrizes que serviram de inspiração para as animações e que também trabalharam na dublagem de alguns episódios. Por exemplo, no episódio 3, Esquadrão de Extermínio, o protagonista é dublado e criado a partir da silhueta de Nolan North, de Uncharted e Star Trek. Já sua namorada oriental é dublada e foi inspirada claramente, né, Sansa, pela figura de Elodie Yung, a elétrica lá de Demolidor. Já no episódio 4, Snow do Deserto, o protagonista é criado à imagem e semelhança daquele finlandês Peter Freysen, será que falei certo? O Rei Harald, da série Vikings. E no episódio 7, Gaiola de Sobrevivência, nós temos um Michael B. Jordan que consegue, em menos de 10 minutos, quando eu li a primeira vez aqui, eu já tinha rido. Já. Velho. Não, é porque quando eu li a primeira vez, eu já tinha achado engraçado. Agora gravando. E no episódio 7, Gaiola de Sobrevivência, temos um Michael B. Jordan que consegue, em menos de 10 minutos, entregar mais tensão do que a gente viu naquelas 2 horas de Sem Remorso, né, não, Cunha? Com certeza, Rafinha, com certeza. Bem, antes de eu trazer aqui a recepção de público e crítica, acho importante, né, a gente dizer que apesar de a gente amar essa produção, ainda é uma série de nicho, né, gente? Não é um grande hit aí da Netflix. E até por isso demorou aí para essa segunda temporada ser confirmada. E ela nem tá lá no top 10 da plataforma, né? E ao menos nesse início não vem recebendo aí avaliações muito positivas. No IMDb, a série tem impressionantes 106 mil avaliações e ostenta ótima nota 8.5. Imagino aqui muito por conta da primeira temporada, né? Ali, com mais de 16 episódios, né? Então isso deve ter elevado bastante as notas aqui. No Letterboxd, ela está com 3.5 de 5. E no Rotten Tomatoes, a grande surpresa. Ainda não temos reviews, né, da crítica. E reviews da audiência aqui batem somente 49% da aprovação. O que me deixou bastante triste. Mas vamos falar aqui do que importa, gente, né? Que é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí, gente, o que vocês acharam da segunda temporada de Amor, Morte and Robots? Curioso que o Cunha disse que a série demorou para ser confirmada e ainda veio com metade dos episódios da primeira temporada, porque mesmo assim eu fico com a impressão de que foi meio apressada, né? Tem algumas boas ideias ali, tem alguns gráficos que são realistas num nível impressionante, por exemplo, o episódio do Michael B. Jordan, que o Sansa citou, e o Snow no Deserto também, mas eu senti que faltou trabalhar conteúdo, achei esses episódios meio vazios. É a mesma coisa que eu senti assistindo as últimas temporadas de Black Mirror, uma sensação de, nossa, isso tem um potencial enorme, mas falta o criador começar a deixar mais pessoas entrarem e tal. Só que em Love, Death and Robots isso não existe, né? Porque cada animação é feita por um estúdio, o diretor é diferente, o roteirista é diferente. Então acho que talvez falta calibrar a visão geral da série, né? Mas apesar disso tudo, eu gostei dessa temporada. Eu acho que a duração reduzida dos episódios ajudou. Eu acho que tem histórias interessantes, tem algumas até bem mais profundas do que a gente viu na primeira temporada, e tem umas sacadas bem legais, que nem, por exemplo, aquele episódio do Digamos Papai Noel. Eu achei muito interessante o que eles fizeram lá. Eu acho que continua sendo uma bela opção de uma produção rápida, assim, pra gente assistir entre um filme e outro, ou para dar uma assistida antes de dormir também. Acho que vale a pena. Eu tô com o Marcudo nessa aqui. Eu acho que é sim uma série gostosinha para poder assistir entre essas dezenas de filmes e séries longas que a gente tem acompanhado nos últimos meses, né? Especialmente aqui nessa pandemia. A gente vai falar um pouco mais para frente. Achei essa temporada um pouquinho dark demais, né? Tudo bem que a gente reduziu em 10 episódios. Eu até brinquei conversando com os amigos que eles pegaram a rapa do tacho da primeira temporada e colocaram na segunda temporada agora para dizer que é a segunda temporada, né? Porque você tem alguns glitches ali de animação, inclusive se você comparar com a primeira, né? Eu senti falta de algum episódio mais complexo, como o Zima Blue da primeira temporada, que foi fantástico aquele episódio do artista, né? Então, assim, eu acho que ainda é um bom divertimento, gostei de alguns capítulos, alguns episódios, na verdade, mas senti que faltou um pouquinho aí da profundidade e um pouquinho mais de amor.
A expectativa é a mãe da frustração, acho que é o ditado, velho, mais batido que existe, né? Eu tô enchendo o saco da galera no WhatsApp, acho que vai fazer um mês. Segunda temporada de Love, Death Robots. Caralho, finalmente aí, galera. E o Marcudo, Sansa, calma, olha o bonde do hype. Você tá muito empolgado. Nada, Marcudo, é Love, Death Robots na bagaça, velho. É igual o Palmeiras, é Rony, Luiz Adriano, é gol, já vai pra dancinha. Não, cara, eu fui aceleradaço, esperando demais da série. E a verdade é que o Rafa e o Marcudo têm razão, né? Porque a segunda temporada parece um pouco uma raspa do tacho da primeira, mais escura, mais sombria, com menos amor e até com menos sacadinhas, tiradinhas, né? Eu acho até com menos apelo pop. Eu lembro quando a gente viu a primeira temporada de ver muitos memes, né? Eu vi muitos memes com o Three Robots, que são aqueles 3 robôs, que gerou uma identidade visual muito bacana pra série. E eu lembro, puxa, gente, que saudade, nas festas da fantasia, muitas meninas fantasiadas... Cosplay, né? Fazendo cosplay do The Witness, né? Que é aquela menina que borra o batom e tem a chiquinha em cima e aquele visual, aquela coisa bastante nonsense, enfim. Eu acho que o apelo criativo da primeira temporada é muito superior da segunda. Eu não sei se a gente teve a mão do David Fincher com mais intensidade na primeira e agora ele estava ocupado com Mank e outras mancadas aí, né? Enfim, mas eu acho que tem uma queda significativa. Ainda assim, o Marcudo tem razão, é um baita entretenimento para você ver entre um filme e outro, entre uma série mais longa e outra, fazer uma descompressão e até mesmo ver, ter essa pegada de entrar direto no clímax, né? Você chegar direto no clímax e a partir daí construir, sem precisar fazer um prelúdio, cara, isso é fantástico e nisso, pelo menos, a série continua acertando. Acho que essa antologia, ela continua sendo ainda uma carta de amor à animação e ao talento artístico, né, cara? Acho que só por isso vale demais. Mas é inegável, ficou devendo mesmo em relação à primeira temporada, né? Acho que a primeira não tinha só uma ampla variedade temática, né? Mas tinha mais estilos de animação, traços mais interessantes, né? Como a gente vê no episódio The Witness, da Testemunha. Aqui eu acho que ficou tudo muito baseado no CG ali fotorrealístico, sabe? Eu senti muito essa predominância, então eu senti falta de traço também, assim, dessa variedade. Apesar de, né, de a gente ter aqui o belíssimo Esquadrão de Extermínio, né, onde a gente tem um CG ali maravilhoso, que eu fiquei com vontade de lamber até a tela. Mas, com tudo isso, eu ainda senti falta, assim, dessa pegada mais orgânica aí de traço. Muito bem, molecada. Olha, eu não sei vocês, mas um ponto que me chamou muito a atenção nesse volume 2 foi muito Death, muito Robots, porém pouco Love, né? O que, de certa forma, fez essa segunda temporada parecer mais fria, como o Rafa falou, sobretudo quando a gente compara com a primeira. Queria saber se vocês ficaram também com essa impressão. Sem dúvida, Sansa, né? Acho que essa segunda temporada ela é mais Black Mirror, até nesse sentido, né? Ela já abre, né, com aquela advertência, pô, se a gente automatizar tudo via tecnologia, isso pode não dar certo, né? O primeiro episódio já meio que dá esse tom. E essa nova temporada, ela traz também coisas mais aleatórias, eu senti, sabe? Eu acho que aquele episódio lá com temática de Natal, um episódio lá onde o trem para no meio do mato, o próprio Life Hut, né? Com aquele robô assassino na estação espacial, eu senti menos unidade, né? Além de ser, sim, mais dark, eu senti, ao mesmo tempo, menos unidade nessa segunda temporada. Não que a primeira fosse um exemplo nesse sentido, mas lá eu consegui sentir um pertencimento maior, né, daqueles episódios fazendo parte ali do famoso Love, Death and Robots, né? A gente tinha isso mais claro acontecendo. Então, nessa segunda temporada, eu fiquei com essa impressão de que a temporada tinha 5 episódios que se enquadravam, né, nesse guarda-chuva aí do LDR e acrescentaram mais 3 ali, né, que poderiam ser curtas aí, integrantes de qualquer coletânea aí de curtas de animação. Eu senti muito isso. E também a primeira temporada ela flerta muito mais com fantasia, né? Além de ser menos distópica, eu gostava muito daquele tom de fantasia que ela trazia. Então, ficou faltando isso aqui também, ficou esse buraco. Eu acho que também por falta dessa fantasia, a gente sentiu ela mais dark. Faltou para os criadores tomarem aquele ácidozinho, né? Que eles tomaram na hora de fazer a primeira temporada. Sem dúvida. Né? Mais criaturas mágicas, aquelas animações 2D
tão bem colocadinhas, né, cara? Parece uma coisa mais experimental, banda de garagem. Você acha que é por aí, Marcudo? Eu acho que essa impressão que você teve de faltar amor nessa temporada, eu acho que vem dessa questão de eles não saberem desenvolver muito bem o conteúdo, né? O principal episódio de amor, digamos assim, eu acho que seria o Snow do Deserto, né? Que visualmente é incrível, né? A gente pesca várias referências, tem Mad Max, tem Star Wars, Mandalorian e tudo mais. Só que a história é muito rasa. Tem aquele final romântico entre os dois, mas aquilo para mim parecia mais uma demonstração de engine gráfica, sabe? Tipo como quando fazem jogo, vão lançar videogame novo, lançam um joguinho só para mostrar a capacidade, foi a impressão que eu tive. Mas tem um episódio que eu acho que dá para falar que trata do amor entre irmãos, né? E esse sim é um dos mais legais, não só pela animação diferente, que é em 2D, que é o Gelo. Ali sim tem um desenvolvimento de personagem, do próprio universo, e a gente vê uma história interessante em só 13 minutos. Marcudo tirou as palavras das minhas anotações aqui. Eu ia dizer exatamente isso, cara. O episódio é tão bom quando isso acontece, né? Eu adoro, porque aí eu aponto pra mim, aqui sou eu que tenho que falar agora, e o pessoal fala assim, eu não tenho o que falar, entendeu? Não, mas para poder desenvolver um pouquinho mais isso aqui, eu tô com vocês, acho que faltou um pouquinho assim de amor nessa temporada. Me parece muito mais uma exibição gráfica do que tentar desenvolver um episódio numa maneira mais complexa, né? O episódio Gelo, para mim, ele vai além do Snow do Deserto, porque eu acho que no Deserto é muito clichêzão mesmo, dentro das possibilidades que eles tinham na mão, e dentro do conceito, né, de amor, morte e robôs. Então, para mim, Irmãos do Gelo, né, é o único que traz um pouco desse conceito de amor mesmo. Porque apesar de não estar na cara, escancarado, isso que é legal também, né, fica muito claro ali que há uma relação de amor. Né, e especialmente porque é bacana que ali é o irmão mais velho quem está sofrendo e não o irmão mais novo, que é justamente o que a gente está acostumado a ver por aí, né? Sempre o irmão mais novo, que é aquele saco de pancadas, e ali é o mais velho, né? Então acho que faltou assim, um pouco de amor, apesar de eles serem mais curtos, inclusive, né? Tem episódios com menos de 6, 7 minutos desta vez, né? Talvez por isso a gente tenha tido um pouco menos de profundidade, mas ainda assim, Gelo é uma demonstração que dava assim para ter um pouco mais de envolvimento nessa parte de amor, por assim dizer, né? Gente, eu acho que a alegria vem junto com o amor, né? Você ter episódios mais solares, momentos onde você dá risada. Eu lembro de em vários momentos da primeira temporada, no iogurte, naquela geladeira que você via a civilização sendo construída, né? Os próprios 3 robôs, tinha uma ironia, tinha um sarcasmo, né? Tinha um roteiro mais bem desenvolvido, que é o que tá pedindo aqui o Marcudo, né? Quando a gente olha os 8 episódios, né, na nossa listinha, que a gente até deixou a colinha aqui, eu penso, cara, dos 8 episódios, o único momento que eu dei uma risadinha de leve foi no episódio Pela Casa, né? Quando a gente tem aquele Papai Noel alien, né? Que você fala assim, pô, não é possível que o Papai Noel é esse cara aí, velho, esse alien, esse monstro horroroso, e que ainda bem que as criancinhas se comportaram, né? Então você fica pensando, cara, em todos os outros episódios você não consegue ter essa coisa mais solar, que te leva a dar uma risadinha, que te leva a dar uma descontraída, né? Você tem 8 episódios, talvez a cada 3 você pudesse ter, né? A cada 2, né? Momentos para você dar uma relaxada, se divertir um pouco, como faz não é nenhuma animação, né? Mas uma ficção científica recente, que é Amor e Monstros, né? Que tem monstros, não tem robôs, mas tem monstros, tem amor, né? Tem morte, então tem o pacote completo, mas a gente consegue ter vários alívios cômicos e também se divertir na jornada, né? Mas eu também senti isso, Sansa, um pouco, tá? De novo, como eu fiz aqui, vocês não estão vendo na tela, mas aquela sinalzinho de bem pouco, um pouco de humor aqui no primeiro, do atendimento ao cliente, sabe? Eu me diverti um pouquinho ali, mas foi só também. Pessoal, uma coisa muito legal que a gente pôde assistir em Love, Death and Robots é a quantidade de referências a outras produções consagradas nessa temporada. Somente aqui nesse volume 2 a gente conseguiu ver traços de Alien, né, naquele episódio do Papai Noel, que é o ET. A gente tem traços de Halloween, O Estranho Mundo de Jack, Labirinto do Fauno, The Mandalorian, obviamente, no Snow no Deserto, Blade Runner e algumas outras também, né? Quem é aficionado pela série, como a gente diz inclusive que existem elementos em comum de um episódio para o outro, como, por exemplo, as de brinquedos antigos, que aparecem nos episódios 3 e 8.
Vocês acham que a gente tem potencial, de repente, pensando nessas correlações e nessas referências, de ter aqui um universo um pouco mais expandido, talvez sair de Love, Death and Robots e começar a criar spin-offs, né? Com isso que a gente falou aqui, será que tem potencial para poder, de repente, furar a nossa bolha e atingir públicos maiores, inclusive na Netflix, né? Já que você pode acabar chegando em lugares que normalmente não chegariam ao cinema, por exemplo. Essa diminuição dos episódios, da duração, já foi uma tentativa de fazer chegar para mais pessoas, né? E a Netflix utilizou essa informação na divulgação da série também. Mas eu acho curioso pensar em como a série é de nicho, né? Porque a animação sempre acaba indo bem, a temática é variada, as pessoas adoram romance, sangue, robôs. Eu acho que acaba não chegando num público mais amplo, porque apesar do Sansa ter lembrado de alguns personagens mais icônicos, eu acho que não tem o que simboliza a série mesmo, né? Nas 2 temporadas tem os personagens de destaque, mas não tem nenhum que dê pra Netflix estampar num cartaz assim e divulgar, cara, esse cara aqui é Love, Death and Robots. Eu acho que isso acaba fazendo falta. Eu acho que é por isso também que não dá para expandir esse universo. Eu acho que não tem um universo lá dentro. Pode ter loja de brinquedo num episódio e outro, mas para mim é coincidência, até porque os estúdios são separados, os realizadores são separados. E eu acho que isso é legal, eu acho que a gente tem mais ideias em tela, acho que tem mais coisas sendo desenvolvidas, mas acaba sendo um impeditivo para a série chegar mais longe. Eu acho que a gente está muito viciado, como público geral, talvez como brasileiro, na forma de consumir animação. Quando a animação ela é um pouquinho mais complicadinha, e eu vou citar aqui Soul, da Pixar, no final de 2020, eu acho que tem muita gente que já começa a falar, chato, não é uma família Mitchell, que é super divertida, e estão ali as piadinhas, e é para toda a família, é criançada. Eu acho que tem uma associação, animação com família, ou animação um público mais infantil. Essa animação que é ultra violenta, que vai direto para um público segmentado, eu acho que sim, ela vai bem, muito obrigado, para um público segmentado. E aí fica difícil você entrar num top 10 da Netflix, né? Fica difícil você chegar em outros públicos e até expandir o universo da série. Potencial teria, mas o Marcudo tem razão, você precisaria ter ícones, né? Você entender, cara, isso aqui é um puta ícone, isso aqui tem um puta punch, isso aqui vai estampar um pôster, né? Isso aqui é a nossa cara que a galera vai querer numa temporada que vem, na temporada 3, outro episódio com esse personagem aqui, porque ele é muito marcante, né? E a verdade é que o que a gente tem nesse volume 2 são episódios bacanas, divertidos, mas facilmente esquecíveis, né? Eu acho divertido, sabe, a gente tentar imaginar um universo aí de Love, Death and Robots, né? Mas eu espero que isso fique mais na nossa imaginação mesmo. O Black Mirror, né? Ele volta e meia, ele brinca, né? Com esses easter eggs também entre episódios, mas também não leva isso muito a sério, né? O que é legal. Eles gostam de causar pra galera ficar lá procurando, pra ver se tem alguma ligação ou não. Eu acho que a gente já tem tanta coisa já expandindo o universo, sabe? Muitas franquias aí que acabam até se perdendo, né? Explicando coisa demais, né? Vou citar talvez o exemplo mais famoso aqui, que é da franquia Alien / Prometheus, né? Então, eu acho que a mágica aqui de Love, Death and Robots é trazer aquela essência que Black Mirror tinha lá no início, né? O inesperado, né? E o que eu mais gosto é isso, é não saber o que vem no próximo episódio, na próxima temporada, você não está desconectado com nada, então vou ter sempre uma surpresa. Então, acorrentar a série a um universo, para mim, limitaria demais esse frescor que a série ainda tem, sabe? Eu concordo com ele. E eu acho que a segunda temporada, por ela dar a impressão de que os episódios são mais teasers, quase pilotos, né, com exceção de um ou outro, né, de 2 ou 3 que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, isso dá uma sensação de que a coisa ficou incompleta. E aí dá ainda menos vontade de você imaginar um universo maior que esse, né? Porque por mais que você tenha um cast por trás que faça as vozes, que seja de inspiração para os atores, para as animações e atrizes, né? Falta isso que o Marcão falou, essa figura central que vai chamar a atenção. Mas eu acho que essa queda aí da primeira para a segunda, e hoje, conversando mais com vocês aqui, fica mais claro mesmo, né, a queda de qualidade da primeira para a segunda. Talvez por isso a gente acabe não tendo muito essa empolgação de ver um mundo Love, Death and Robots, né? O que é uma pena, né, porque esse produto nonsense, que nem você falou agora, de Black Mirror logo do começo,
né? O capítulo do porco e do presidente primeiro-ministro, ele é muito simbólico nesse sentido, de como você pode fazer coisas muito nonsense e ainda assim atingir um público bom, né? Então acho que essa segunda temporada dá essa sensação de que até poderia, mas melhor não, sabe assim? E fica uma sensação estranha, né? Porque quando eu acabei a primeira temporada, além de sair falando pra todo mundo igual um maluco, eu fiquei pensando, cara, a sensação que deu com 18 episódios é que tinha estúdio se estapeando pra meter episódio lá dentro, porra, porque é disruptivo, tamo falando de um bagulho legal pra caramba, né? Love, Death and Robots, faz sentido, ou tem um, ou tem os dois, ou tem os três, aquela brincadeira na abertura, né, com as imagenzinhas, dão uma ideia do que vem pela frente, então o conceito tava muito bem desenhado. Aí eu não sei o que aconteceu, cara, nesses 2 anos, se foi se o Tim Miller ficou um pouco de lado, se o Fincher largou mão, né, se não teve investimento, ou se esperava uma audiência absurda. Na primeira ela não aconteceu e opa, então vamos mais devagar, já que é só um produto nichado. Então eu fiquei com uma sensação de que, ao invés daquele monte de estúdio mandando coisa criativa, inventiva, disruptiva, aqui ficou uma xepa, né? Ficou assim, pô, vamos com o que tem, porque a grana é só essa. Ou o Zima Blue foi um puta outro ícone, né? Zima Blue foi um ícone, foi um hit, adoramos o estúdio, beleza. Então eles vão lá e fazem o episódio 2, né, da neve lá, que é o gelo, né? Dá pra ver, inclusive, os formatos muito parecidos. Mas é uma diferença de roteiro e de apuro gritante, né, Marcudo? Com certeza, eu nem sabia que era o mesmo estúdio que tinha feito o Zima Blue. E faz sentido, porque é um dos melhores episódios da segunda temporada também. Eu peguei aqui pensando, cara, enquanto você tava falando, Sansa, sobre os 8 episódios somente, né? Eu cheguei a pensar, putz, será que pandemia atrapalhou? Porra, muito pelo contrário. A gente tá falando de animações, né? Não precisa de presença aqui das pessoas, né? O que será que deve ter, né, evitado, né, que a gente tivesse uma oferta maior, né, de episódios? Eu, sinceramente, eu não acredito na coisa do algoritmo, porque os episódios são curtos, é muito fácil você assistir aqueles primeiros episódios, né, da primeira temporada. Eu acho que se as pessoas pararam de assistir, não é por conta da quantidade que tinha ali, é porque elas não gostaram, não era para elas, né? Agora, eu acho que a série, nessa segunda temporada, quem, né, deu play, já é o público mesmo. Então, para essa galera, tinha que ter 32 episódios, e não 8, o efeito é contrário, já encontrou o seu público, sabe? Bom, minha gente, para fechar aqui, eu quero pedir de cada um dessa mesa hoje um pódio, mais um pódio, gente, com os 3 episódios que vocês mais gostaram nesse volume 2 de Love, Death and Robots. E aí? Cunha, eu vou começar do meu terceiro preferido, que é Gelo, a história dos 2 irmãos, o irmão mais novo e o irmão mais velho. O segundo preferido para mim é o Esquadrão do Extermínio. Achei que foi muito legal a forma como foi contada. Fica muito bem subentendido que viver infinitamente deve ser um saco, ainda mais quando você tem um trabalho que é simplesmente controlar a população humana, né? E o primeiro, para mim, mais interessante, acho que pela relação do cientista, né, com o corpo, e o quão estranho foi ver na tela um corpo humano gigante, praticamente ali como uma baleia que a gente está acostumado a ver nas praias, né, no nosso litoral, morta e apodrecendo, e a relação dele com o corpo humano, né, o gigante, para mim esse foi disparado o que mais me fez pensar, na verdade. O terceiro melhor para mim é o Pela Casa. Eu achei demais isso de imaginar como a figura do Papai Noel pode ser um monstro, né, inominável, que para mim é até mais plausível que ser um velhinho. E a construção do monstro é muito boa, desde a lingona dele tomando leite, até ele regurgitando os presentes. Tem todo aquele suspense, né? Vai que o moleque é um garoto mau, o que vai acontecer com ele? E os dois ficam aterrorizados na cama se perguntando também. Eu achei simples, mas bem eficiente. O meu segundo também é Esquadrão de Extermínio. Eu acho que é o episódio mais pesado da temporada, né? Mostra como que quem detém o poder não enxerga, né? Como um dilema sacrificar a criança para poder ter a vida eterna. Aí se a gente troca criança por pobre, índio ou minoria, a gente enxerga como a crítica que eles estão fazendo ali, né? Então eu acho que é muito válido. E primeiro, para mim, também é o Gigante Afogado. Eu acho muito interessante, porque a mera existência daquele gigante é um negócio meio estarrecedor. E é curioso que, em momento algum, o personagem fica questionando quem ele é, de onde ele vem, por que ele tá lá. Porque é um negócio que foge ao controle de todo mundo e pronto, né? O que é interessante, que nem o Rafa falou,
é ver como as pessoas buscam, né, humanizar mais aquele gigante e como o interesse vai diminuindo conforme essa humanização vai desaparecendo. Cara, o meu top 3, pela primeira vez na história desse programa, está igualzinho o de Rafinha Prada. Porque eu coloquei em terceiro lugar Gelo, né? Pela relação dos irmãos, né? Por aquele cachimbinho levar você para um outro mundo e aquela emoção que tem, né? Puta de uma animação com ele saindo correndo, o mesmo estúdio do Zima Blue, você consegue ver isso pelos formatos, né? Um baita episódio, muito legal, tem amor ali, amor entre irmãos, né? Irmãos tão diferentes. Gostei muito do Gelo. Em segundo lugar, eu também deixei aqui o Esquadrão do Extermínio, né, que é o melhor roteiro, talvez seja o melhor roteiro da série, né, é tudo muito bem trabalhado, dá vontade de lamber a tela, vocês têm razão, né, aquela chinesa cantando com vestido vermelho, cara, é uma coisa marcante, bonita, bem feita, a busca pela vida eterna, mas em contrapartida precisa sacrificar as crianças, muito bem feito, muito inteligente, gostei demais, e em primeiro lugar, para mim, é o Zima Blue da temporada chamada Gigante Afogado. Né? Gigante Afogado, último episódio, achei interessante e bem escolhido ser o último episódio, aquele que te deixa refletindo mais, né? Quando você tem um gigante do tamanho de uma baleia, assim como uma baleia encalhada, você tem um gigante no formato humano, né? Assim como aconteceu com o Boto, lá da série Cidade Invisível, que gravamos aqui também, a gente tem um gigante, né? Homem, com as pessoas ocupando esse gigante, né? E é curioso isso, porque elas picham, tiram foto, fica pendurada na orelha do cara, né? Anda lá em cima, vira um ponto turístico aquele gigante, né? E as partes dele vão indo embora para você ressignificar tudo isso no final. Muito interessante o personagem que estuda ele também, né? Não sei se é paleontólogo, doutor, o que ele é. Um personagem interessante, cara. Achei um episódio marcante, bonitaço e digno dos melhores episódios da primeira temporada. Bom, meu terceiro aqui foi A Grama Alta, né? Esse episódio ele me lembrou bastante, gente, aquele charme minimalista mais fantástico que existia lá na primeira temporada, né? Uma história bem simples, né, que funcionou muito bem dentro daquele microcosmo. Já o segundo acabou ali com um gigante afogado, né? E, cara, o que me ganhou aqui foi a narração do protagonista, né? A sensibilidade que ele traz e até a provocação, né? Sobre onde aquele gigante vivia, né? Por exemplo. E mesmo um gigante, né? Acaba se rendendo à passagem do tempo, né? Se a gente for ver. Mesmo as coisas mais extraordinárias ali se tornam mundanas, né? E são esquecidas por todos, né? Com o passar do tempo ali. Então, achei legal também ele trazer essa reflexão. Além de ser muito bem feito, né? Uma belíssima animação. E no primeiro lugar, para vocês aqui que me conhecem, ele não poderia ser outro, né? Senão o Esquadrão do Extermínio. Esse é o episódio que me fez querer lamber a tela da TV, né? Até pausei aqui em alguns momentos para não perder a riqueza de detalhes que existe em cada canto da tela, especialmente ali na parte mais pobre, né, do planeta. E pelo amor de Deus, né, gente? O que é aquele efeito de chuva escorrendo pelo vidro lá do carro voador da polícia? Todo aquele mood neo-noir de Blade Runner. A temática, né, que traz aquele conflito interessante, né? Como perceber a nobreza se todos são nobres, né? Então você precisa ali de um mundo miserável embaixo para justificar, né? O pobre lá embaixo precisa existir, né? Afinal, se o de cima tem que subir, o de baixo tem que descer. Eu achei fenomenal esse episódio. Minha gente, depois desse chibum bum bum do Cunha aqui, vamos para as notinhas? De 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aqui pro volume 2 de Love, Death and Robots? Agora sim, é hora das nossas notinhas, né? Eu vou manter minha coerência, mas tem um pedaço aqui, acho que é a primeira vez que isso vai acontecer comigo aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, que é o meu lado fanboy pesar um pouco mais do que a qualidade em si do que o apresentado. Eu vou manter aqui o que eu falei no começo. Acho que a gente tem sim um baita material em mãos. Poderia ser melhor, concordo que poderia. Talvez se fosse ser mais frio, 70 poltronas amarelas. Mas como eu sou fanboy da série, acho sensacional episódios curtos, animações fodas, histórias que podem ser tocantes, porque é um baita talento você contar uma história em 7 minutos que te toca. Eu vou manter aqui as minhas 85 poltronas robóticas originais. Realmente está abaixo da primeira temporada, mas ainda é uma produção de muita qualidade que traz coisas bem interessantes, que nem a gente acabou de elencar aqui. Então eu vou dar 80 poltronas amarelas.
eu pensei em dar nota, imaginando assim, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei, em 8 episódios, né? E aí eu fiz mais ou menos aqui da média do gostei e não gostei, e eu vou deixar Love, Death and Robots com 72 poltronas amarelas aqui no volume 2. Eu senti falta aí de mais variedade, né, nos temas aí, e também a falta de elementos mais fantasiosos. Na realidade, eu senti falta de mais episódios. Mas continua sendo aquela cartinha de amor, né, a quem gosta de animação. E cá entre nós, né, as animações em 3D cada vez mais reais, né? Tinha hora que eu parava e assim, mas esses caras estão trapaceando. Aqui tem personagem real, é live action, para, né? E só que eu daria 85 poltronas amarelas para ela, mas ao longo do episódio caiu um pouquinho aqui, ficou com 80 poltronas. Muito bem, queridos, chegamos aqui à média de 79 poltronas amarelas para Amor, Morte e Robôs, volume 2. Chegando aqui na nossa reta final do episódio, queridos, vou pedir para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, dar o play em Love, Death and Robots. Fala aí, Rafinha. Queridos, animações 2D, 3D estão ainda mais impressionantes. Vocês vão encontrar uns glitchzinhos aqui ou ali, para quem é chato, como o Cunhetinha aqui, mas, no geral, cada vez melhores. Vale muito a pena. Eu indico pela variedade de realizadores e ideias, pela variedade de coisas que a gente vê em tela. A duração dos episódios, né? Nunca deixa tempo aí nem pra barriga crescer, né? Tornando os roteiros aí bem objetivos. Isso é bom demais. Puta, cara, assim como o Zima Blue me cativou demais, mas demais na primeira temporada, o Gigante Afogado me pegou muito aqui, cara. Eu acho que a temporada inteira é boa, mas esse episódio específico é excelente e vale pelo menos por ele. E é isso aí, minha gente. Lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí, enquanto curte momentos únicos em família, na ilha de Floripa, como faz o Cunha, degusta aquele blue cheese com vinho 5 estrelas, como faz o Rafinha, ou ensaia a mais nova dancinha do TikTok, como o nosso Marcudo aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Sansa, Cunha, Marcudo. Não consigo ser muito sério no final, não. Obrigado, gente. Foi um prazer como sempre. Um beijo. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Cunha. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui, gente. Menos mortes, menos robôs e mais amor, por favor. Um abraço e até a próxima. Tchau.